Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos estudando o nosso credo, a nossa profissão de fé, e estamos no artigo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós estamos estudando especificamente o artigo Criador do céu e da terra. Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando sobre o mundo invisível, isto é, aquilo que Deus criou, mas que os nossos olhos físicos não veem. Entretanto, os nossos olhos espirituais podem ver. E aí estão englobados os anjos e tudo aquilo que Deus criou que nós não podemos ver. Ok? Então hoje nós vamos falar a respeito da criação da Terra, isto é, do mundo visível, daquilo que os nossos olhos veem e que Deus criou para manifestar a sua glória. Antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos começar o nosso estudo a partir do parágrafo 337 do Catecismo da Igreja, tá bom? Então aí a gente tem o subtítulo O Mundo Visível. Então eu vou lendo com você e nós vamos comentando, tá certo? Vamos lá. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina, a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Muito bem, então só aqui a gente já consegue falar algumas coisas. Então, o Catecismo está dizendo para nós que nós cremos que Deus mesmo criou o mundo visível com toda a sua riqueza, diversidade e ordem. Nós sabemos, todos os seres que Deus criou não são iguais. Cada ser que Deus criou é diferente. Nós temos uma diversidade imensa neste mundo que Deus criou. O próprio Deus, ele reflete nesta diversidade a sua beleza, a sua bondade. E aqui ele também fala sobre esta ordem de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou todas as coisas com ordem. Nós podemos ver que quando Deus cria o mundo e ele fixa então o início do tempo, nunca mais a gente vai deixar de ter um início do dia, um fim do dia, o início do outro dia, né? Essas 24 horas que nós temos, os minutos, os segundos. Nós vamos ver uma ordem entre toda a criação, uma organização, as leis da natureza, as leis físicas. Foi Deus mesmo quem estabeleceu estas leis. Ele criou tudo com ordem, com perfeição, com sincronismo, e ele fez isso para que nós pudéssemos habitar neste mundo, no planeta Terra, para que nós pudéssemos habitar aqui e sermos felizes neste mundo. Deus criou tudo para o homem, tudo que Deus criou foi para manifestar a sua glória, sim, mas também ele criou tudo isso para nós. Tudo para nós. Nós somos a obra-prima da criação. E também aqui o Catecismo fala que a Escritura nos apresenta a obra do Criador como uma sequência de 6 dias de trabalho. Então a gente pega lá o livro do Gênesis, o primeiro capítulo, Deus começa a criar as coisas. E diz lá, no primeiro dia Deus criou tal coisa. No segundo dia Deus criou tal coisa e viu que era bom. No terceiro dia Deus criou, até que ele vai criando durante 6 dias. E no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. É interessante, né? Primeiro, falar a respeito desses 6 dias. Isso aqui a gente sabe que no Gênesis muita coisa é simbólica. Porque o que importa no Gênesis? O que importa é a mensagem
que Deus está nos transmitindo, a mensagem inspirada por Deus. O que o livro do Gênesis está dizendo aí? Que Deus é o criador de todas as coisas e que Ele criou tudo de uma maneira ordenada. Tudo foi acontecendo, mas não significa que foi no primeiro dia. É simbólico, esse número é simbólico. Até porque alguém poderia nos questionar, a ciência mesmo poderia nos questionar, e como eles gostam de fazer, não, mas como assim? A evolução demorou muitos e muitos milhões de anos para acontecer. Mas veja, tudo aquilo que Deus fez é no tempo dele. No tempo dele, esse número é simbólico. Não é que Deus fez em 6 dias. Em uma semana, Deus criou tudo e descansou. Não é isso. Tá? Então essa simbologia dos números aqui é muito importante a gente entender. Tá? Senão a gente vai achar que tem algum conflito aí com a ciência. Lembrando, o livro do Gênesis não tem a intenção de nos dar explicações científicas, mas de transmitir que Deus é o criador de tudo que existe. Deus é o criador do tempo, Deus é o criador de toda a história. Tá? Deus é que criou este mundo maravilhoso para nós. Ok? Esta é a mensagem, independente dos dias. Até diz aqui os dias de trabalho, e também diz que Deus descansou. Veja, se Deus ele é espírito, puro espírito, perfeitíssimo, né? Deus, nosso Pai, ele é perfeito, ele é puro amor, mas ele é espírito. Jesus falou isso para a samaritana: Deus é espírito, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, como é que Deus iria se cansar, não é mesmo? Deus não se cansa. Deus não precisa de descanso, porque ele não se cansa. Quem cansa somos nós. Nós nos cansamos porque nós somos seres materiais. Nós temos essa nossa parte física. A gente é feito de espírito e de corpo, mas o nosso corpo cansa. A nossa alma não cansa, mas o nosso corpo cansa. Então, a gente precisa descansar, mas Deus não. Deus não precisa. Então, até esse descansar de Deus é simbólico. Certo? É tudo simbólico. Inclusive, essa coisa do descanso, ela tem mais a ver conosco. Né? Conosco, que é o quê? É como se o autor inspirado por Deus para escrever o Gênesis, ele tivesse entendido, então, esta mensagem de Deus, que é da importância de que Deus, na própria criação, ele estabeleceu um dia de descanso. Ele estabeleceu um dia que deve ser consagrado a ele. Ou seja, este dia do Senhor ele está impregnado na própria criação. Na própria criação tem a marca deste dia que deve ser consagrado a Deus. Entende? Está no DNA da criação este dia consagrado a Nosso Senhor. Que no Antigo Testamento era o sábado e no Novo Testamento é o domingo, porque é o dia da ressurreição, é a nova criação. Tá? Vamos continuar aqui, ó, no 338. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada, pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes nesse acontecimento primordial. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Olha que eu acho legal isso, né? E o tempo começou. É interessante a gente, né, como ser humano, pensar que um dia não houve tempo. Havia a eternidade. E aí Deus criou o tempo. Isso é muito interessante. E é interessante de verdade, porque isso nos ajuda a entender a ação de Deus na nossa história. O Deus eterno age de uma maneira atual dentro da nossa história. Aquilo que Jesus realizou há 2000 anos na nossa história, ela se atualiza pelos sacramentos. Porque Deus, ele está fora do tempo. Ele está na eternidade. E aí, quando ele age, quando os sacramentos são celebrados, existe uma presentificação. Deus é sempre o agora. Para Deus existe sempre o agora, porque ele é eterno. Né? Então, tudo é atualizado na nossa história, no nosso tempo. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Tudo que Deus criou, para tudo ele estabeleceu uma lei. Inclusive para o ser humano. Nós estamos subordinados às leis da criação. Nós temos leis, por exemplo, a gente não consegue voltar
um minuto atrás, nem adiantar um minuto para frente. Não é o que o próprio Jesus fala? Nós estamos limitados. Eu tenho braços limitados, pernas limitadas, uma visão limitada, uma inteligência limitada, certo? Nossa inteligência também é limitada. Ela chega num limite. É como quando eu vou andando e bato a cabeça numa parede e não consigo passar daquilo. Nossa razão, nossa inteligência, Deus nos fez limitados também. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Então nós temos o nosso limite humano. O ser humano tem vários limites. Às vezes a gente não para pensar nisso. A gente diz, o homem pode tudo. Na verdade, não. Não é? A gente pode muita coisa, mas tudo não. Existem leis, existem uma ordem que Deus estabeleceu para o ser humano e para toda a criação. Ok? Vamos lá. As diferentes criaturas queridas em seu próprio ser refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Cada criatura deste mundo visível reflete a beleza de Deus, a bondade de Deus. Quando você contempla as flores, quando você contempla aquela paisagem maravilhosa, aquilo está refletindo a beleza, a perfeição de Deus, a bondade de Deus, a verdade que é Deus. Tudo reflete sua bondade. E nós, criaturas, obras-primas, ser humano, nós somos aqueles que refletem mais ainda esta beleza de Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Depois, é por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. Então aí o catecismo está tocando no assunto de nós tomarmos muito cuidado e tomarmos conta desta criação para a gente não destruir aquilo que Deus nos deu. A gente tem que tomar muito cuidado. É claro que nós vamos explorar este mundo. Deus nos deu o mundo para nós explorarmos, mas nós temos que saber explorar de uma maneira inteligente, não é? É importante criar. Também os maus tratos, às vezes, com animais, de uma forma injustificada, não é? Sei lá, você está passando na rua, assim, o cachorrinho está lá, tudo bom, vai lá e sai chutando o cachorro sem nenhum motivo. Né? Um exemplo, a gente tem que também ter esse carinho. É bonito ver a bondade de Deus nos animais, não é? É tão bonito quando você vê lá os animais fazendo coisas que até a gente duvida, né? O carinho, às vezes, que um animal tem para com seu filhote, como, por exemplo, uma galinha defende os seus pintinhos. O próprio Jesus deu esse exemplo. Ela protege. Então, assim, até nisso a gente vê aquele amor de Deus, como Deus cuida de nós. Se até uma galinha cuida dos seus pintinhos ali, daquela forma, ela não deixa nem chegar perto, você imagina como que Deus cuida de nós. Tá vendo? Então, contemplando a criação, a gente consegue olhar para o próprio Deus, enxergar nela o próprio Deus. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca, para se completarem mutuamente a serviço umas das outras. Então existe essa interdependência entre as criaturas. Né? Nós não somos os únicos, nós somos a obra-prima de Deus, mas nós não somos os únicos nesta criação. Então a gente tem que entender que nós somos dependentes, inclusive nos nossos alimentos que vêm aí da natureza, nós temos que também entender, nós dependemos da natureza. Né? Quando a gente tem um desastre natural aí que varre, que acaba com os campos por aí, veja o prejuízo e a dificuldade que as pessoas têm para se alimentar. Então nós só somos dependentes totalmente da natureza, né? Das mudanças climáticas. A gente às vezes muda o clima, né? A gente pega um calorão aí, a gente já está quase morrendo muitas vezes, ou frio também. Ou seja, a gente está interligado, a gente tem essa conexão com a natureza. O ser humano é também parte desta natureza, né? Deus nos criou assim. Ele pegou, não foi assim que ele pegou o barro da terra e moldou o homem e depois insuflou o seu espírito. Então nós somos essa dupla característica, nós temos essa dupla característica, somos terra, também fazemos parte desta natureza que Deus criou. Temos em nós isso, mas nós temos o espírito, é isso que nos diferencia dos outros seres.
A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. Certo? Então, quando eu contemplo essa grandiosidade de tudo que Deus criou, esta maravilha gigantesca, infinita, tão gigante que a gente não consegue medir, aí eu tenho que dobrar a minha vontade, a minha inteligência diante disso. Tenho que dobrar. E tenho que olhar para tudo isso e falar, meu Deus, como eu sou pequeno. Não é essa sensação que a gente tem, meu Deus, como eu sou pequeno diante deste universo. Primeiro diante do planeta, mas diante do universo que Deus criou, que não tem fim, não para de crescer. Não é assim que a gente aprendeu? Que o universo vai se expandindo. Cada dia Deus continua criando. A criação de Deus continua. E a gente é tão pequenininho. E Deus nos ama tanto. Deus cuida tanto de cada detalhe da nossa vida. Né? Então a gente dobra a nossa inteligência diante desta grandiosidade de que é Deus, né? De tudo que Ele fez. Depois, a hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. Foi Jesus quem falou, né? Apesar disso, Jesus diz, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou ainda, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Está lá em Mateus 12:12. Então, Deus cuida e ama cada uma das suas criaturas. Deus ama as suas criaturas. Deus ama cada um de nós. E Ele cuida de cada um, mas nós somos a obra-prima. Tanto que agora no 343 a gente vai ler, ó, o homem é a obra-prima da obra da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. É totalmente diferente. Olha que interessante isso. Quando Deus cria os outros seres, o que acontece? A gente pegar o Gênesis lá, mas assim, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Façam-se os luzeiros, façam-se, né? Ele vai falando, façam-se os animais, a terra produza. A palavra de Deus vai criando, mas quando Ele vai criar o homem, o que Ele diz? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E que Ele reine sobre os animais, sobre tudo. Tudo é vosso, Ele vai dizer para o ser humano. Então Ele cria tudo para nós. E quando Ele vai nos fazer, Ele vai nos criar, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. É a Santíssima Trindade, dizendo, façamos o homem à nossa imagem. E mais do que isso, Ele pega o barro e Ele molda, Ele modela com as suas próprias mãos. Ele pega, Ele toca. Ele não só fala para que exista, mas Ele pega, Ele toca com as suas mãos e Ele então sopra sobre dentro do homem o seu espírito. Um espírito vivente. O homem se torna um ser vivente. Um ser à imagem e semelhança de Deus. Veja a diferença desta criação do homem para todos os outros. Porque só para o homem Ele vai dizer assim, olha, agora você é minha imagem e semelhança. Agora eu entrego tudo para você. Dominai, submetei a terra, enchei a terra, multiplicai-vos. Isso Ele não disse para mais nenhuma outra criatura. Então nós somos os filhos amados, nós somos aqueles que temos a capacidade de nos comunicarmos com Deus. Nós somos os únicos que temos a capacidade de nos relacionarmos com Deus, de ouvirmos a sua voz dentro de nós, de falarmos com Ele, porque o ser humano é o único que tem a inteligência, é o único que tem a razão. Só a gente consegue isso, e Deus nos fez assim, para nós termos um contato, uma comunhão de amor com Ele, uma relação de amor com Ele, que a gente fale, que Ele fale conosco também, que nós o escutemos, que nós falemos, respondamos como duas pessoas que têm comunhão, que têm intimidade. O Antigo Testamento nos diz, né? Deus se torna íntimo daqueles que o amam. Ele se torna íntimo. Jesus falou isso, né? Aquele que ouve a minha palavra será amado pelo meu Pai. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada, dentro da pessoa. Então, Deus quer estar dentro da gente. Por isso que Jesus instituiu o seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Foi por isso, porque
Ele queria estar dentro de nós, mais ainda, com a sua carne, com o seu ser físico, não apenas espiritual, mas também fisicamente. Que coisa maravilhosa, não é? E no 344, então, ele vai citar aqui a oração de São Francisco, a oração de louvor pela criação de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as suas criaturas, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E depois ele também chamava até a morte de irmã morte, né? E aí, o catecismo vai falar para nós, no 345, a respeito do sábado. Então foi aquilo que eu falei. No término da criação, no 7º dia, Deus descansou. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito. E assim o céu e a terra foram terminados. E no 7º dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Deus abençoou e santificou aquele dia. Este é o dia do Senhor. Então na própria criação existe um dia dedicado a Deus. Está no DNA da criação, que um dia deve ser consagrado. E aí a gente sabe, no Antigo Testamento era o sábado. Mas aí o que aconteceu? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, se fez homem, veio nos resgatar da cabeçada que nós tínhamos dado lá, né, com o pecado original. Ele veio para nos levar de volta para o céu, para nos trazer a vida eterna novamente. E aí ele ressuscita no 3º dia, né? E que era o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, a partir da ressurreição de Jesus, o dia do Senhor é trocado pelo domingo. Então nós temos um dia consagrado a Deus. Um dia que foi feito para servir a Deus, para dedicar a Deus, que é este domingo que a gente vive hoje. Tá? É a nova criação em Cristo. A nova criação. Não é mais o 7º dia, agora é o primeiro dia. Deus, mesmo assim, Deus continua consagrando, né, um dia específico para o seu louvor. Porque é uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez. Porque, veja, Ele criou tudo e entregou para nós. Ele criou tudo e entregou. Então, por que a gente tem que dedicar um dia só para agradecer? É um dia só para louvar a Deus. Só para nós rendermos graça por tudo que Ele fez por nós. Então é o dia de descansar. A gente vai falar um pouco ainda sobre o domingo, né, um outro dia, mas o domingo é o dia específico, o dia do descanso, o dia da gente dedicar, da gente rezar, da gente ir para a missa. Né? Inclusive faltar à missa ao domingo é um pecado grave. Precisa confessar esse pecado. Se você faltou numa missa aí no domingo, não confessou, precisa confessar. Porque é o dia do Senhor, é um dia consagrado a Ele. E desde o início da igreja, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para louvar ao Cristo, para celebrar a Santa Missa. Tá certo? Então que a gente entenda também que tudo que Deus fez, além de toda essa beleza, a ordem, maravilha que Deus fez, Ele ainda deixou gravado um dia necessário para nós nos unirmos de uma maneira mais especial a Ele. E no nosso caso é o domingo. Amém? É isso. Bom, meu irmão, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí um comentário, tá bom? Compartilhe com seus amigos esse vídeo e nós vamos pedir que o nosso Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.